Bom, pessoal, olá, tudo bem? É, é um prazer dar essa aula aqui para vocês, tá certo? Pessoal aí da saúde coletiva. E eu vou falar um pouquinho sobre efeitos biológicos dos raios-x e proteção radiográfica, tá certo? Lembrando que essa aula que eu estou ministrando aqui é uma aula que, na verdade, a gente está meio que antecipando um pouquinho da matéria lá do quarto semestre, que vocês vão ver na radiologia, certo? Então essa matéria ela não vai cair, ela não é dada no quarto semestre na disciplina de radiologia. Haja visto vocês já estão tendo essa aula aqui comigo, aqui no S3. E é importante essa aula para a gente poder entender um pouquinho sobre como é que é feita a questão da biossegurança dos pacientes e do profissional com relação aos raios-x. Hoje em dia, a biossegurança não é somente, a gente não trata de biossegurança somente para se proteger contra infecção microbiológica, né, essas infecções virais, mas também com relação à proteção radiográfica, a proteção dos raios-x. E para falar um pouquinho de proteção radiológica, a gente precisa entender um pouco sobre os efeitos biológicos dos raios-x. Por que o raio-x ele causa um dano? Tá certo? E a que ponto esse dano ele vai ser prejudicial ou não aos tecidos biológicos? Sempre a gente parte da premissa de que os benefícios justificariam os riscos, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, né, na ciência, onde nós temos aquela velha balança do será que isso aqui vai causar mais benefício para o paciente do que risco, né? A gente vai poder utilizar. Então, se o benefício é maior do que o risco que o paciente corre, a gente pega e começa a utilizar isso rotineiramente, né? E é o mesmo que acontece com os raios-x. Então, a resposta dessa pergunta, né, a gente precisa entender primeiro com relação a raio-x e entender que raio-x é a mesma coisa de radiação ionizante, tá certo? Então, toda e qualquer radiação eletromagnética a partir de uma determinada frequência, ela torna-se ionizante. E essas radiações ionizantes, além das eletromagnéticas, nós temos as radiações corpusculares. Essas radiações corpusculares, na verdade, são emissão de energia no espaço por partículas que têm massa, certo? E no caso das radiações eletromagnéticas, eu tenho emissão de energia no espaço por fótons, por quântons de energia que caminham o espaço em torno de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, os raios-x eles estão incluídos no espectro eletromagnético. E o espectro eletromagnético ele é bem amplo. Nós temos desde as ondas de rádio, nós temos as ondas de micro-ondas, nós temos a luz visível, certo? Essa luzinha visível aí é a luz eletromagnética. E a partir da luz visível nós temos as radiações ultravioletas, que seria a luz ultravioleta, os raios infravermelhos. Então, o raio infravermelho ele é abaixo da luz visível. Então nós temos luz infravermelha, luz visível e a luz ultravioleta. E depois da luz ultravioleta nós vamos ter os raios-x. Eles fazem parte dessa forma do espectro eletromagnético. Então, dependendo do comprimento de onda desse espectro magnético, a gente vai ter a formação ou não de radiação ionizante. Então, essa radiação eletromagnética, ela, como eu falei para vocês, ela vai percorrer o espaço, certo? Por fótons ou quântons de energia que percorrem um campo elétrico e um campo magnético, tá certo? E por ser radiação eletromagnética e ter uma alta quantidade de energia, assim como os raios-x, nós temos também a radiação gama, certo? A radiação gama é uma radiação de forma natural, ela está presente naturalmente na natureza. Então essa radiação que se eu tiver um aparelho que mede radiação aqui no ambiente da gente, a gente vai ver que tem
radiação ionizante. Nós estamos imersos, envolvidos por radiação ionizante. Essa radiação ionizante é uma radiação gama. É claro que essa radiação, esses limites de radiação que nós recebemos diariamente, são limites razoáveis, aceitáveis, diferente de uma alta quantidade de energia ionizante no que diz respeito a uma tomada radiográfica, por exemplo, a uma radioterapia, certo? Além disso, os raios solares, os próprios raios solares emitem também radiação gama, além da radiação ultravioleta, que também tem um efeito ionizante. Aí nós temos dois exemplos de radiação corpuscular, que seriam os raios beta de alta energia e os raios alfa e beta de baixa energia. Então, esses dois aqui nós temos partículas, certo? Que permeiam essa energia, que percorrem o espaço levando essa energia. Então, um exemplo que a gente tem de partícula beta é o próprio elétron. Então, o elétron é uma partícula. E esse elétron, quando ele percorre o espaço, quando ele é energizado, quando ele é excitado, certo? O elétron, quando ele é excitado, quando ele sai de sua camada de estabilidade e excita, ele sai de dentro do átomo, ele percorre o espaço emitindo energia. E essa energia do elétron ela é capaz de penetrar o tecido, mas é muito difícil desse elétron atravessar todo o tecido, certo? Então ele interage dentro do tecido. Radiação alfa e beta. Alfa seriam os prótons, as partículas positivas, que também percorrem o espaço, certo? E a beta também, a própria beta, mas de menor energia. Então um elétronzinho de menor energia, que às vezes não tem nem capacidade de penetrar o tecido. Então, também são formas de radiação ionizante. E o que vem a ser uma radiação ionizante? Radiação ionizante é aquela radiação que é capaz, pessoal, de formar íons, certo? E esses íons, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, mas eu vou mostrar a molécula de água, certo? Então, uma molécula de água, ela está estável. Quando eu tenho um elétron energizado ou um fóton de raio-x, e atinge essa molécula de água a partir de uma exposição, o que é que nós temos? Nós temos a absorção dessa energia por essa molécula, certo? Então, essa molécula de água, quando ela é exposta à radiação ionizante, que pode ser raio-x ou o próprio um elétron de alta energia, ela absorve essa energia e, ao absorver essa energia, ela vai formar íons, certo? Pode formar, por exemplo, o íon H+, e o íon OH-, certo? Que são partículas extremamente instáveis, eles são extremamente instáveis, e eles buscam a estabilidade. E quando eles buscam a estabilidade, eles podem formar moléculas estáveis como o peróxido de hidrogênio, o H2O2. Eles se rearranjam. Esses íons aqui, eles se rearranjam dentro da célula. E quando eles formam o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, que é extremamente oxidante, ele oxida a célula. Então, formando na célula uma célula velha, uma célula defeituosa, podendo levar até a morte celular, certo? Então, o efeito da radiação ionizante nos tecidos, ele vai atingir diretamente o nível celular, através principalmente da formação de radicais livres, certo? Como, por exemplo, o H2O2, ou a molécula de peróxido de hidrogênio, certo? Isso é que vai acontecer na célula, certo? E a célula, a gente tem que lembrar que essa célula, ela tem alta concentração de H2O, tá certo? E além disso, nós temos várias organelas citoplasmáticas e um núcleo celular. E a gente tem mais. Dentro da célula, nós temos principalmente nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio, que são átomos, né, capazes de se rearranjar quando se formam íons, formando moléculas danosas à célula. Esses efeitos da radiação ionizante dentro da célula, eles podem ser diretos,
quando eles atingem diretamente o DNA, então quando eu tenho um raio-x, por exemplo, aqui, ó, e o raio-x atinge diretamente o DNA celular. E quando ele atinge o DNA celular, ele vai fazer com que esse núcleo celular ou sofra mutação, certo? Através dos cromossomas, ou a célula entre em apoptose, a célula morra, certo? E seja incapaz, dê a célula incapacidade de se reproduzir e a célula venha a morrer. Ou pelo efeito indireto. Então, no efeito indireto, como eu já mostrei para vocês, seria o efeito na formação de radicais livres dentro da célula. Esses radicais livres, através da quebra da molécula de água que está dentro da célula, ele vai causar uma ionização dessas biomoléculas, certo? Então, lembrando que, vamos ilustrar aqui bem, eu tenho uma célula, então vou desenhar aqui uma célula. Eu tenho aqui uma célula. Célulazinha também aqui. Ou célula é feia. Deus me livre. Você desenha não, pessoal. Célula dessa horrível. Aí dentro da célula tem a molécula de água. Certo? Então, essa molécula de água, ela vai ser irradiada pelo raio-x. Pelo fóton de raio-x. Então, eu tenho aqui o fótonzinho de raio-x que vai irradiar a molécula de água. Quando ele irradia a molécula de água, eu vou formar, certo? Os íons. Então, eu ionizo a molécula de água com o fóton de raio-x, libero um elétron livre, e esse elétron livre liberado vai formar íons, o H2O+, e o H2O-, que vão se rearranjar em H+, e radicais hidroxila, ou OH-, e o radical H livre, hidrogênio livre. Que, dessa forma, com a formação desses radicais livres, eles vão se reorganizar. E se reorganizando, eles vão formar a água oxigenada, o H2O2, que é extremamente oxidativo para as células. Então, isso aqui, pessoal, é que vai causar o dano celular do raio-x. Quando a gente radiografa um paciente, quando o paciente está lá sentado na cadeira, e eu realizo uma radiografia, todo esse processo aí de radiólise da água está acontecendo. Eu tenho a produção de radicais livres, eu tenho a produção de peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, ele oxida a célula. E vocês sabem qual é o efeito da oxidação? É a quebra de fibras colágenas, é o envelhecimento precoce da pele, certo? Então a gente tem aquele enrijecimento da pele, aquele envelhecimento precoce, uma das causas, tá certo? Do caráter oxidativo do peróxido de hidrogênio. Além disso, nós temos outros efeitos, né, na célula, certo? Dependendo da célula irradiada, dependendo do tecido irradiado, nós vamos ter algumas alterações bem peculiares. Uma delas diz respeito à lei de Bergonier e Tribondot, que diz o seguinte: a radiosensibilidade das células e dos tecidos é diretamente proporcional à sua capacidade de reprodução, e inversamente proporcional ao seu grau de diferenciação. Isso quer dizer o seguinte: quando eu radiografo um adulto ou quando eu radiografo uma criança, o comportamento celular dos dois é diferente, certo? Na criança, eu tenho células mais jovens, células que estão em constante divisão celular. E essas células que estão em constante reprodução e divisão celular são mais sensíveis à radiação ionizante, são mais sensíveis ao raio-x. Isso quer dizer que, ao radiografar a pele ou o tecido de uma criança, o efeito na célula, a célula vai sofrer muito mais do que no adulto, porque a célula do adulto é uma célula madura, é uma célula que está se dividindo muito menos, e por se dividir menos, a chance de ter um dano é menor, certo? Além disso, quando eu irradio células mais diferenciadas, elas são mais resistentes. Então, células do tecido nervoso central, como os neurônios, células musculares maduras, células de tecido ósseo maduro, são células mais resistentes, porque são células que são mais diferenciadas e são células que têm pouca divisão celular. Então, são células mais radioresistentes. Dessa forma, seria a célula mais radiosensível, aquelas células que têm mais sensibilidade à radiação X? Seriam
As células do trato gastrointestinal seriam as células do sistema hematopoético, do sistema sanguíneo, que são células que estão em constante divisão. A célula do trato gastrointestinal, tá certo? São células que a cada 10, 15 dias são novamente reptilizadas, certo? Novamente se forma novamente uma cadeia celular. Células do sistema hematopoético também. Então, são áreas mais sensíveis. Tanto é que, em grandes acidentes nucleares, ou pacientes que são submetidos a altas doses de radiação, um dos primeiros sinais e sintomas que esses pacientes sentem, né, são sintomas de distúrbio gastrointestinal, como náusea, vômito e alterações na contagem sanguínea, tá certo? Das células, com uma diminuição das células, certo? Do sangue, né? Podendo levar até a leucemia. As células da epiderme também são células que estão em constante divisão e constante mudança. Também são células bem sensíveis. São células tão sensíveis que, como eu falei para vocês, a radiação ionizante, um dos exemplos de radiação ionizante é a radiação solar, dos raios ultravioleta, UVA e UVB. Porque você sabe que a radiação solar nós temos 3 espectros de raios ultravioleta, UVA, UVB e UVC, certo? Então, eles diferem entre si justamente devido ao comprimento de onda que apresentam. O raio com comprimento de onda menor e mais danoso são os raios ultravioleta C, seguidos dos raios ultravioleta B e depois os raios UVA, certo? Então, essa radiação solar, ela é capaz de ionizar a célula, ela ioniza tanto que ela causa o escurecimento da pele, certo? Ela causa a dose eritema. Se a gente ficar exposto ao sol, vai passar um tempo quando a gente vai ver nossa pele está avermelhada. E não é de imediato, não. Quem já observou, quem passou um tempo na sombra, mesmo que seja no sol, mas em sombra, certo? Na praia, onde eu tenho a radiação ultravioleta, ela incide diretamente ali, nós temos a ação dela direta nos tecidos, e a gente pensa que a gente não queimou nada, né? E quando chega em casa, vai passando o tempo, a gente vai ficando mais vermelho, porque todo o processo biológico de celular, de dose eritema, de mutação celular, de vermelhidão da pele está ocorrendo por conta da formação dos radicais livres, certo? Então a gente tem que atentar bem para essa lei aqui, ó. Professor, então se eu fizer uma radiografia de um paciente, certo? Eu posso deixar a pele dele vermelha, né, quando eu faço uma radiografia periapical? Não, porque a radiografia periapical a gente tem um tempo de exposição muito baixo, certo? Uma radiografia intraoral, ou uma radiografia extraoral, uma radiografia panorâmica, uma radiografia com um filmezinho periapical que a gente coloca dentro da boca, a dose de radiação é alta, mas o tempo é curto. Então, existe uma relação de dose-tempo. Quanto maior a dose e maior o tempo, maior o dano, certo? Quanto maior a dose e menor menor for o tempo, o dano ele se diminui, certo? Não que eu não tenha dano, eu continuo tendo dano, mas o dano diminui. Então, algumas unidades de medida, como é que eu vou medir uma radiação? Isso aqui vocês vão ver nos livros e eu falo, tá certo? Essa dose de exposição, a dose que sai do equipamento de raio-x, a gente chama de Gray. Então, vamos ser uma maneira bem grosseira. Vamos dizer que em 1 segundo de raio-x, eu tive uma exposição, certo? De 1 Gray de radiação. Logo, em 2 segundos, eu vou ter 2 grays de radiação, certo? O sievert é a dose absorvida, é o quanto o tecido absorveu e causou o efeito. Vamos supor que 5 grays de radiação X, 5 grays de radiação X, deixem o indivíduo cego. 5 grays deixa o indivíduo cego. Então, quanto é de radiação sievert que eu vou ter que dar para o indivíduo? 5 sievert. Para raio-x,
1 Gray é igual a 1 Sievert, certo? Então, em dose de raio-x, 5 Sievert deixam o indivíduo cego, se eu estiver usando o raio-x. Se eu estiver usando, por exemplo, outro tipo de radiação gama, por exemplo. Eu quero irradiar o paciente com radiação gama. Quanto de radiação gama eu causo cegueira no indivíduo? Vamos imaginar que com a radiação gama eu precise só de 2,5 grays. Por quê? Porque a radiação gama, a gente pode dizer que ela é 2 vezes mais danosa do que o raio-x. Então, para eu causar o mesmo 5 sievert de dano para o indivíduo ficar cego, se eu utilizo radiação gama, e eu sei que a radiação gama ela é 2 vezes mais potente do raio-x, é claro que isso é hipoteticamente, viu, pessoal? Estou dando um exemplo bem grosseiro aqui para vocês. Eu preciso de 2,5 grays de radiação gama. Entenderam? Então, o gray é a dose, o efeito é o sievert. O efeito da pessoa ficar cega é o sievert. Então, a dose cegueira é 5 sievert. Não importa o tipo de radiação. Importa que 5 sievert deixa a pessoa cega. Eu sei que o raio-x, as doses são equivalentes. 1 sievert é igual a 1 gray. Por isso que eu precisei de 5 grays de radiação X para deixar o indivíduo cego. Na radiação gama, não. A radiação gama ela é 2 vezes mais potente do que o raio-x. Então, eu preciso, na verdade, somente de 2,5 grays para atingir os 5 sievert e deixar o indivíduo cego. Ok? Então, essa relação de dose e efeito é importante. É importante eu saber com que tipo de radiação que eu estou irradiando o indivíduo. É claro que na odontologia, na área médica, a gente vai estar trabalhando com raio-x. Certo, pessoal? Então, o raio-x, essa dose ela é proporcional, ela é 1 para 1. Mas em outras terapias, como por exemplo a radioterapia. Radioterapia eu utilizo, né, altas doses de radiação, que com certeza é muito maior do que isso e o dano que vai ser causado é muito maior. Então depende da dose e depende do efeito e do tipo de radiação, certo? Levando um pouquinho para a portaria, né, lembrando que a atividade de radiologia odontológica e radiologia médica, ela segue uma portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria é uma portaria de 1998, é a chamada portaria 453. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à radiação X, tanto na área odontológica quanto na área médica, procure a portaria 453, certo? Essa portaria aqui é a portaria que nós radiologistas, clínicas radiológicas, seguem, certo? Então, toda e qualquer dúvida que você tiver, você vai para a portaria. Eu vou falar aqui alguns trechos da portaria que dizem respeito justamente a essa questão da biossegurança, certo? Algumas perguntas, né? Algumas coisinhas que surgem no dia a dia e a gente vai atrás da portaria. E na portaria a gente fala muito, vocês quando estiverem lendo na portaria, vocês vão ver, ó, 50 milisievert, o SV é o sievert que eu acabei de falar, ó, certo? A dose feita, o sievert, ó. Então ela vai falar muito sobre isso, certo? Então, quanto às exposições ocupacionais. O que é uma exposição ocupacional? A exposição ocupacional de cada indivíduo é quando todas as práticas devem ser controladas, de modo que os valores dos limites estabelecidos pelo CNEM, o CNEM é um órgão maior, o CNEM é um órgão que ele meio que ele fiscaliza essa parte da radiologia, certo? A radiologia ela é fiscalizada, quem faz cumprir a vigilância sanitária, tanto estadual quanto municipal, e também ela segue normas do CNEM. Nas práticas abrangidas por este regulamento, o controle deve ser realizado da seguinte forma. Isso aqui é o seguinte, isso aqui está falando sobre a dose ocupacional. Dose ocupacional é a dose que trabalha com raio-x, certo? Então, eu que trabalho com raio-x, quem trabalha com raio-x, existem doses regulamentadas, doses que eu não posso passar de receber por anos, né? Por exemplo, a dose efetiva anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Isso quer dizer o seguinte,
Existem formas da gente mensurar a dose absorvida, certo? Através dos chamados dosímetros. Então, quem trabalha com raio-x, a gente recebe, né? A gente trabalha com dosímetro, é um aparelhinho, certo? Que ele avalia a quantidade de radiação que a gente recebeu. E mensalmente é feita uma leitura desse dosímetro. Então, vamos imaginar que em um mês, certo? Eu tive uma dose de expulsão de 10 milisievert. Ora, em um mês eu tive 10 milisievert, mas eu só posso receber 20 em qualquer período de 5 anos consecutivos. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que eu só posso receber mais 10 milisievert e minha dose num ano não pode passar nem de 50, certo? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu tenho que arranjar maneiras de me proteger. Eu sei que eu dessa forma não estou me protegendo, porque em um mês se eu recebi 10 milisievert é sinal que alguma coisa está furada na minha proteção, certo? Alguma maneira que eu tive de me proteger não deu certo. Então eu tenho que rever minhas condições de trabalho. Tenho que ver se eu estou me protegendo corretamente atrás de um biombo. Eu tenho que ver se a sala onde eu estou realizando meus atendimentos, ela não está devidamente blindada com relação à passagem de raio-x. Tudo isso eu preciso avaliar, certo? Aí dose de cristalina, aquilo que eu estava falando para vocês, a questão dos 5 grays, né? Que aqui é em mili, certo? E um dado importante, né? Mulheres grávidas devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, de modo a proteger o embrião e o feto. A gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada. Então, se você trabalha em um serviço, ou se você tem uma funcionária que trabalha para você com radiologia, e essa funcionária fica grávida, ela tem por obrigação notificar o titular do serviço onde ela trabalha. Para quê? Para o titular tomar as devidas providências. Uma dessas providências é justamente essa, né? Garantir que a dose da superfície do abdômen não exceda 2 milisievert durante todo o período restante da gravidez, tomando pouco provável que a dose adicional do embrião ou feto exceda 1 milisievert. Isso aí quer dizer o seguinte, que a funcionária, quando está grávida, ela comunica ao titular do serviço, ao responsável técnico, tá certo, da radiologia, que ela está grávida. Esse profissional deve garantir a ela que não exceda mais de 2 milisievert no embrião, né? E isso aí é um pouquinho complicado a gente conseguir avaliar, né? Porque ela vai ter que estar com um dosímetro e a gente tem que garantir a ela que ela não tenha. Então, muitas vezes, o que a gente prefere? A gente prefere remanejar a funcionária, certo? Colocando ela em outro serviço, longe da radiação X, mas sem redução de carga horária nem de salário, certo? Ela passa a ficar trabalhando afastada, enquanto está passando durante todo o seu período de gravidez. Alunos, por exemplo, vocês como alunos ou alunas, né? Alunas, que porventura venham a engravidar, tem que comunicar ao professor, tem que comunicar a coordenação da faculdade, certo? Para a gente poder tomar providências a fim de evitar que vocês fiquem expostos desnecessariamente à radiação X e isso venha prejudicar o feto ou embrião que vocês apresentam. Lembrando que menores de 18 anos não devem trabalhar com radiação X, certo? Exceto em treinamentos. Então, os alunos, vocês como alunos, alguns devem ter algum aí menor de 18 anos, na verdade não vão estar trabalhando, vão estar em treinamento, né? Vocês vão estar como alunos, né? Entre 16 e 18 anos de idade, estudantes entre a idade de 16 e 18 anos, em estágio de treinamento profissional. As exposições devem ser controladas de modo que os seguintes valores não sejam excedidos. Então, a gente tem que procurar tudo justamente, mesmo vocês em treinamento, evitar que vocês recebam essas doses aqui, que são doses muito altas, pessoal. Isso aqui a gente é quase que impossível a gente chegar numa dose dessa aqui, é só se trabalhar todo dia sem nenhuma proteção, certo? Então, essa duração desses efeitos biológicos, né, quando o indivíduo é irradiado, ele pode demorar muito tempo. Não é porque eu fiz a faculdade hoje, né, não é porque eu comecei a trabalhar hoje que amanhã eu vou ter o efeito, não. Quando eu sou irradiado, o que acontece? Quando eu levo a radiação, durante esses 10 a menos 18 segundos eu tenho logo absorção e ionização.
certo? Isso aqui são fenômenos rápidos, né? Radical livre, ionização e excitação, reação a esses radicais livres. Aí começando a ter o processo celular, isso aqui pode ter minutos a horas. Eu sempre gosto de levar como exemplo, pessoal, e dar como exemplo a radiação solar, o Sol, porque o Sol ele é mais palpável para a gente, certo? Desenhar um Sol aqui, olha que sol bonito. Vou desenhar um Sol aqui, ó. Olha o Sol feio. Mas eu gosto de dar o exemplo do Sol. Quando a gente está lá no Sol, embaixo do Sol, certo? Tomando aquele bronze, o que acontece? Aqui eu estou sendo irradiado por raios ultravioleta, certo? Raios ultravioleta, raios UVA, raios UVB e UVC. Se eu passar 1 hora no Sol e eu bater uma foto minha do começo, do início, vou bater uma foto 1, que é a foto início, depois de 1 hora eu bato a foto 2. Depois de 1 hora eu bato a foto 2. Possivelmente eu não vai ver muita diferença de cor de pele entre a primeira e a segunda hora. Mas se eu bater uma foto 2 horas, 3 horas depois, com certeza, e eu saí do Sol, eu passei só 1 hora no Sol, aí eu bati minha foto, eu não vou ver muita diferença. Aí fui para casa, voltei. Quando eu cheguei em casa, depois de 2, 3 horas, eu bati outra foto. Eu vou notar que minha pele está muito mais vermelha do que estava 2 horas, mesmo tendo parado, cessado a exposição ao Sol. Por que isso ocorre? Por causa disso aqui, ó. Esse processo celular, ele demora minutos a horas para acontecer. Então, eu tive até a formação do radical livre imediata. Na hora que eu cessei a exposição ao Sol, esses radicais livres começaram a atuar na célula. Começaram a atuar de tal forma que eles causaram eritema, o vermelhão na pele, certo? Depois de 2, 3 horas. Façam esse teste da foto, certo? Façam esse teste da foto. Com raio-x é a mesma coisa. Só que com raio-x a dose ela é alta, mas a duração do efeito é baixíssima. Então, para eu ter 1 hora de efeito de raio-x, eu vou ter que tomar a radiação todo dia e muito tempo. Por isso que o efeito da radiação pode levar até a gerações, a anos, porque a dose, apesar de ser alta, mas a frequência é muito baixa, certo? Então não tem como eu precisar. Será que hoje, né, o indivíduo que desenvolve uma leucemia é em resposta a uma radiografia que ele realizou há 5 ou 6 anos atrás, a uma dose cavalar de radiação? Ninguém sabe, não tem como precisar, certo? Isso são chamados efeitos estocásticos da radiação. Não tem como precisar. Sabe-se que precisa se proteger. Isso é verdade. E essa proteção no consultório odontológico, ela é muito importante, certo? Ela é tão importante que a portaria, existem tópicos na portaria específico para proteção. E um tópico importante e que a gente vai precisar, vocês quando terminarem a faculdade vão precisar, é justamente o alvará da vigilância sanitária. E esse alvará da vigilância sanitária, certo? Ele está condicionado a um alvará de funcionamento, certo? Para licenciar a sua clínica. E existem vários tópicos que eu preciso seguir aqui da portaria para poder habilitar o meu serviço, meu consultório odontológico, para eu ter um equipamentozinho de raio-x. Não é só eu chegar lá na dental, comprar equipamento de raio-x, colocar dentro do consultório e começar a trabalhar, não. Eu preciso ter o alvará, eu preciso ter a autorização da vigilância sanitária para trabalhar com aquele equipamento. E para eu conseguir esse alvará, eu preciso seguir algumas normas de segurança, certo? Eu preciso mostrar para a vigilância de que aquele meu aparelho aqui é seguro, de que aquela sala, aquele meu consultório que eu estou trabalhando é seguro. E com essa segurança ela é dada com o quê? Com a blindagem de portas, com a proteção das paredes, com a proteção do piso, com o material que eu vou estar utilizando, a densidade do material. Então, geralmente, né, eu sei aí vocês têm um caso clínico aí do Dr. Paulo, que o Dr. Paulo comprou um equipamento de raio-x e pensou que já era colocar e começar a trabalhar sem ter se preocupado com o consultório dele, né? Com a baritagem da consultório dele, com a blindagem das portas, blindagem de paredes. Isso tudo é necessário, certo? Porque o raio-x, pessoal, ele tem alta energia, ele consegue transpor estruturas e ele pode causar dano
fora da sala onde você está atuando, certo? Isso tudo é dado a partir de um memorial que a gente chama de memorial descritivo da sala, certo? Você tem um memorial descritivo, e nesse memorial descritivo você vai falar: o meu equipamento é tal, tem um regime de trabalho tal, a uma distância de tantos metros ele emite X de radiação, atrás dessa parede que fica aqui do consultório eu tenho um tanto de radiação, do outro lado da parede eu tenho um tanto de radiação, e aí vai. E aí você vai escrevendo, você vai fazendo o seu memorial. Isso tudo é avaliado, certo, por um profissional. Você precisa contratar um profissional especialista na área de radioproteção, que geralmente são físicos, onde esses físicos levam equipamento, um aparelhinho, certo, que avalia a radiação ionizante proveniente dos seus equipamentos, certo? E com isso ele vai emitir um parecer, um laudo, o equipamento do seu Paulo, do Dr. Paulo aí tá ok, da primeira, ele pode começar a trabalhar dessa forma. Por quê? Porque ele está seguindo todos os padrões da portaria 453. Tá certo? Então isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Nós tivemos agora em Fortaleza, há uns 2, 3 anos atrás, a Vigilância Sanitária Municipal bem atuante nos consultórios odontológicos. E nós tivemos vários colegas com problemas com relação a memorial descritivo, com relação a radioproteção. Tá certo? Por quê? Porque não seguiam as diretrizes da portaria, que está aí desde 98, né? A portaria não caiu agora de uma hora para outra, não. Ela está desde 98 aqui. Então, desde 98 ela para ser seguida, né? É igual hoje que a gente observa, né, com relação à biossegurança, né, dos consultórios odontológicos. Muita coisa de biossegurança já existe, e a gente precisa agora ser mais atuante com a biossegurança por conta dessa epidemia que a gente está vendo aqui, essa pandemia aí do coronavírus. Então nós precisamos ser bem mais criteriosos com relação à nossa biossegurança, tá certo? E seguir à risca os manuais de biossegurança. Tá aqui a questão do memorial descritivo, tem na portaria o memorial descritivo, tá certo? De proteção radiológica. O que tem que ter no memorial descritivo? A descrição das atividades que você vai realizar no seu consultório. Quantas radiografias você vai realizar? Eu vou realizar uma radiografia a cada 1 hora. Não, eu realizo por turno, eu realizo 10, 15 radiografias. Opa, com 10, 15 radiografias, você talvez seja obrigado a usar um dosímetro, tá certo? Para avaliar o quanto de radiação que você está recebendo, você e sua equipe que está trabalhando com você, sua atendente, por exemplo, tá certo? Isso tudo está relacionado com um levantamento radiométrico, certo? Esse é o chamado levantamento radiométrico. E essa proteção, né? Essa proteção, ela vai estar vinculada tanto a paciente quanto a profissional. Existem formas de proteção para o paciente, existem formas de proteção de profissional. Então, nós que trabalhamos, precisamos nos proteger. E também proteger o nosso paciente, certo? Através principalmente de avisos, né? Por exemplo, nós precisamos ter avisos nas portas. Dizer que aquele ambiente que o paciente vai entrar, eu tenho exposição de radiação ionizante e de que, geralmente, ele entra sozinho, né? A não ser que seja uma pessoa incapaz ou um menor que entre acompanhado do pai. Mas, na maioria dos casos, pacientes adultos, eles entram só na sala de raio-x para realizar o exame radiográfico, certo? Então, existem os avisos. Tanto aviso de cuidado ao entrar, quanto aviso se você está grávida, avise ao chefe do serviço, né? O próprio paciente também tem que avisar se está em gravidez para o profissional que está realizando o exame radiográfico dele, tá certo? Para poder partir para as orientações, ok? Então, esses equipamentos, né, com relação ao paciente, com relação ao profissional, também tem na portaria. Proteção dos ambientes. O equipamento de radiografia intraoral deve ser instalado em ambiente consultório ou sala com dimensões suficientes para permitir à equipe manter-se a distância de pelo menos 2 metros do cabeçote do paciente. O que quer dizer isso? Eu fiz uma sala e essa minha sala era tão pequena no meu consultório que ela só 1,5 metro por 1,5 metro. Como é que você quer que eu coloque um aparelho aqui de raio-x se eu não consigo manter uma distância de 2 metros dentro da sala? Não pode. Essa sala tem que ter uma dimensão maior do que 2 metros, certo? A não ser que eu coloque algum anteparo e fique atrás desse anteparo aqui de chumbo, certo? Blindado. E isso seja provado pelo meu físico de que eu não recebo essa radiação que está vindo daqui,
Caso contrário, isso aqui é totalmente inviável. Eu preciso ter uma sala grande, certo? Maior do que 2 metros, porque eu preciso ter o espaço, porque sabe-se que a radiação ionizante, quando mantém uma distância de 2 metros, parece a distância do coronavírus, né, pessoal? 2 metros é uma distância chave, né? Distância de 2 metros, essa radiação, quando ela incide de forma indireta, eu não levo radiação, certo? Eu não sou submetido à dose de radiação. O equipamento extraoral, isso aqui quando a gente está trabalhando com radiografias extraorais, radiografias maiores, certo? Isso aí na clínica de imagem da gente aqui da Unicristos, certo? A gente trabalha com equipamentos maiores, ele tem que ter uma sala só para ele, ok? Uma sala só para ele também, obedecendo às dimensões adequadas. Sinalizações visíveis nas portas de acesso, aquelas sinalizações que eu mostrei para vocês aqui, ó, visíveis na porta de acesso, certo? Com inscrição raio-x, entrada restrita, raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas, tá certo? E aí vai, são várias orientaçõezinhas. Vocês vão ver lá na clínica, né? Quando isso tudo passar, a gente vai fazer uma visita lá na radiologia, vocês vão olhar que tá ela toda sinalizada, tá certo? Seguindo normas da nossa portaria. Nós recebemos uma visita, né, há 2 anos atrás, de fiscais da Vigilância Sanitária do Estado, que elogiaram bastante lá as nossas medidas de radioproteção, né, sugeriram também alguns pontos, mas que serviu como um exemplo, né? A fiscal lá disse, olha, isso aqui vai servir como um exemplo, com relação às normas de biossegurança e proteção radiológica que vocês estão seguindo aqui na Unicristos, certo? Isso aí foi um negócio bem bacana, né, que ela falou, que geralmente a fiscal vai lá para poder começar a encontrar coisa errada, né? Mas foi bem bacana. Quadro com as seguintes observações de proteção radiológica em lugar visível. Então você faz um quadro e nesse quadro você coloca: o paciente exige e use corretamente a vestimenta de chumbo, né? Vai existir a vestimenta, o avental plumbífero para esse paciente. Não é permitida a permanência de acompanhantes durante o exame. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção do paciente, exige e use corretamente o vestimento. Então são vários avisos que a própria portaria manda, certo? Então isso aí já tem pronto da portaria. Você coloca num quadro dentro do consultório, certo? Ou da sala que você está realizando o exame radiográfico. Com relação ao processamento, né, a gente utiliza muito radiografia digital, certo? Então esse quesito processamento ele está meio que em desuso, mas na clínica a gente usa ainda, né, porque vocês vão se formar e talvez ainda não tenham oportunidade de trabalhar com equipamentos digitais em programas de saúde da família, interior, ou até mesmo na própria prefeitura municipal que ainda não dispõe de equipamentos digitais. Então a gente precisa trabalhar com câmeras de processamento manual. E nós temos os líquidos revelador, água e fixador. E esses líquidos revelador, água e fixador podem ser dispostos em câmeras portáteis. São caixinhas, certo? Caixinhas de processamento. Acho que vocês ainda devem ter visto, salvo engano, na aula de bioquímica com a professora Malena. Vocês devem ter visto o processamento. Salvo engano, a professora Malena leva vocês para a clínica e mostra para vocês as soluções, aquela caixinha com soluções para realizar o processamento radiográfico, certo? Bom, procurou-se dividir, né, a proteção paciente e proteção profissional. Para o paciente, tudo que a gente puder fazer para proteger o paciente, a gente vai ter que fazer. A começar pelo tipo de aparelho que a gente está trabalhando. Então, calibração do equipamento. Eu não vou trabalhar com paciente, pessoal, com equipamento de 1900 lá vai pedra, né, mais antigo. Não tem como eu trabalhar com equipamento antigo. Porque esse equipamento antigo, geralmente, são equipamentos obsoletos. São equipamentos que a própria portaria bem aqui fala. Ó, a radiografia intraoral, a tensão do tubo de raio-x deve ser maior que 50 kVp. E geralmente maior do que 60. Existem equipamentos antigos que a potência de saída de raio-x é 40. Certo? Então esses equipamentos a própria portaria condena. Então, através do laudo radiométrico, né, o físico, o radiologista, ele vai avaliar o quanto que está saindo de radiação da saída do meu equipamento, certo?
de quilovoltagem de potência. Isso é importante, ok? Mas porque o aparelho do o vovô fez de doação para mim, eu queria deixar no meu consultório. Mas eu não vou me desfazer do equipamento do vovô. Aí você vai ter que desfazer. Bota o equipamento do vovô para o museu, né? Faz igual eu fiz. Eu tinha o equipamento do vovô, mandei para o museu, né? Porque realmente não tem como a gente utilizar equipamentos obsoletos, porque esse equipamento, e nem equipamentos novos descalibrados. Equipamentos novos descalibrados aí é que vem pior. Quando você compra equipamento de raio-x, esse equipamento ele vem com um laudo de calibração. E o que acontece? O físico, o radiologista, ele vai avaliar se aquele atestado, vamos dizer assim, aquele certificado de calibração do equipamento bate com o que ele viu na hora lá. Certo? Senão você pode devolver o equipamento e receber um outro equipamento. Filtração do aparelho. O aparelho tem filtros para diminuir a formação de radiação secundária, que são radiações mais danosas ao paciente. Cilindro aberto é a saída do aparelho, eu vou mostrar depois para vocês. A saídazinha que tem que ser aberta. Utilização de filmes e sensores digitais, que são filmes que fazem com que a dose de exposição seja menor, então tem uma menor dose de exposição. Quanto menor a dose de exposição, menor o dano para o paciente. Né? Se eu tenho uma dose baixa, o dano para o paciente vai ser um dano menor. Ok? Então, com tudo que a gente puder fazer para diminuir o dano do paciente, a gente precisa fazer. Certo? Aventais de borracha plumbífera. Então, nós temos, né, são aqueles coletes de chumbo, que na verdade aquele chumbo ali, eu tenho a própria borracha já, que ela é plumbífera, uma borracha que tem partículas de chumbo, né, quando ela é formada, e ela torna-se dessa forma um protetor da radiação X. Além de utilizar também o protetor para tireoide. Da cabeça, durante a radiografando, a parte mais sensível, nós temos a glândula tireoide. É uma parte bem sensível à radiação ionizante. Por isso que nós devemos ter um avental, um protetor específico para a tireoide. É claro que não é todo caso, toda radiografia que a gente consegue utilizar o protetor de tireoide. Né? Radiografias extorais, tomografias, não tem porquê, não tem como eu utilizar o protetor de tireoide, porque ele vai sobrepor as estruturas radiografadas, ele vai sobrepor a mandíbula, sobrepor os dentes, então vai causar uma desordem aí. Então, para técnicas extorais a gente não usa o protetor tireoide, mas nas intraorais sim, nas intraorais a gente vai utilizar o protetor de tireoide. Bom desempenho das técnicas intraorais e processamento radiográfico, isso aqui é importantíssimo, principalmente para a gente que está aprendendo, né, pessoal? Se eu não sigo a técnica correta, eu vou radiografar mais o paciente. Se eu erro a técnica, se eu erro o processamento, eu vou ter que repetir a radiografia. E toda vez que eu repito a radiografia, o que acontece? Eu exponho novamente o paciente à dose de radiação. Então, eu preciso estudar bem essa técnica. Para quê? Para eu errar pouco. Porque se eu errar, eu vou ter que repetir. Se eu repetir, eu vou novamente expor o paciente à radiação desnecessária. Muitas vezes eu vou estar lá na clínica e vocês vão realizar radiografias e vão chamar o professor para dar uma olhada na radiografia, e a radiografia algumas vezes não vai estar tão boa, a técnica não vai estar tão bacana, certo? Mas muitas vezes eu vou liberar a radiografia. Não, libere o paciente, que aqui a gente consegue visualizar esse dente, dá para a gente ver direitinho isso aí. Por que eu vou liberar o paciente? Para evitar repetir e expor o paciente novamente. Não é porque eu vou ser bonzinho aí com vocês, não, certo? É só para evitar isso. Então, o cilindro aberto, certo? É isso aqui. Quando eu falo de cilindro aberto, antigamente os equipamentos de raio-x eles apresentavam o cilindro fechado. Então, a radiação saía daqui, certo? E esse fechado já era um anteparo para a radiação X, que já enfraquecia o feixe, e esse feixe enfraquecido aqui já causava dano no paciente. Então, o cilindro do aparelho agora é um cilindro aberto. O raio-x ele passa direto daqui para cá, ó, sem problemas, tá certo? Sem problemas com a saída do raio-x, ok? Os coletes de proteção.
Então, os coletes de proteção, nós temos um colete de proteção aqui, o infantil, um pequenininho, tá vendo? Um proteção de chumbo. E aqui, pessoal, não é viseira não, viu? Aqui é o protetor tireoide, né? Uma vez eu tava lá eu sempre conto esse episódio, né? Eu tava lá na clínica, aí era um dos primeiros dias de aula, aí a aluna encheu, professor, já tá tudo ok, se tá tudo ok lá, tá tudo ok, já colocou o colete do paciente, já, professor, coloquei colete, coloquei a viseira. Eu coloquei o quê, menina? A viseira. Aí quando eu cheguei lá dentro da sala, tava o paciente com esse negócio, esse bicho aqui, ó, na cabeça, a viseira. Parecia um boné, paciente. Isso aqui, pessoal, é no pescoço, viu? No pescoço. Ai, mas eu ri muito nesse dia. E aqui é o adulto, né? Aqui o colete de proteção machuto. Essa proteção de chumbo aqui, ela fica, né? Ela tem uma espessura de 0,25 milímetros de chumbo, certo? Já protege aí o paciente. Exposição de acompanhantes, né? Quando é que o acompanhante vai ser exposto à radiação X? Somente quando for uma pessoa incapaz. Geralmente são pacientes especiais, pacientes que não conseguem ficar parado, né? Nunca o profissional deve segurar o filme na boca do paciente. Somente em último dos casos. Sempre a gente pede para o acompanhante, pai, mãe, ou quem está acompanhando aquele paciente especial ou aquela criança, por exemplo, que às vezes também não deixa realizar a tomada radiográfica. Profissional. Nós profissionais, nós estudantes de odontologia, o que a gente deve fazer para se proteger? Primeiro, o profissional nunca deverá ficar na direção do feixe útil. Então, se eu tenho o feixe útil que está aqui, eu não posso deixar o feixe útil ficar na frente do feixe. Né? Igual eu tenho uma lanterna, eu não posso ficar na frente da lanterna. Eu tenho que ficar distante dessa lanterna. Né? Então, se eu tenho aqui se eu tenho o feixe bem aqui, se o feixe de radiação está bem aqui, eu não vou ficar aqui na frente do feixe não. Eu tenho que ficar na diagonal desse feixe. Ó. Se o feixe está saindo daqui, então eu fico em diagonal. Eu fico para cá ou fico para cá. Ó. Certo? Eu nunca vou ficar na frente do feixe, nem totalmente atrás do feixe. E nunca devo segurar o filme na boca do paciente, como eu falei para vocês. Eu preciso manter essa distância de 2 metros. Certo? Aquela distânciazinha de 2 metros do equipamento que eu estou realizando, certo? Não permanecer atrás do cabeçote, como eu falei para vocês. Se o cabeçote do equipamento está aqui, eu não posso ficar aqui atrás do cabeçote, nem na frente. Eu tenho que ficar em diagonal, eu tenho que ficar nas diagonais, certo? O equipamento a uma distância de 2 metros, ok? Essa posição ideal, esse ângulo aqui, ó, geralmente é 135 graus, certo? Essa é a posição ideal. E biombos, né? Biombos são estruturas que eu tenho uma proteção, tá certo? Onde eu posso ficar atrás também, se eu não conseguir manter essa distância de 2 metros, eu posso ficar atrás dessa barreira, que é justamente esse biombo de proteção. Então aqui uma ilustração básica mostrando a fonte de radiação, o paciente e a distância, né? Então eu fico distante aqui, esses 2 metros, eu posso ficar aqui, ou eu posso ficar aqui, ó. Ou eu posso ficar aqui, ou aqui, ó. Mas nunca aqui a 2 metros, nem nunca aqui a 2 metros, tá certo? Então essa distância tem que formar ângulos do paciente. Um exemplo de um biombo, então essa sala é uma sala pequena, mas eu posso deixar o disparador, meu disparador está aqui atrás, ó. Então realiza a radiografia, posicionamento do paciente, vou aqui para trás do biombo e aqui atrás eu disparo, sem nenhum problema. Preciso ter um visor para olhar se o paciente não vai se mexer e realizar a tomada radiográfica. Aqui são algumas maneiras de a gente se portar dentro da sala, certo? Eu já ilustrei para vocês já anteriormente, né? Atrás do biombo, o biombo tem que estar fixo, certo? A radiação espalhada por protetora não inferior a 0,5. Então isso aqui é o seguinte: quando a gente radiografa e aquela radiação ela bate num biombo ou bate num colete, ela forma a chamada radiação espalhada, que é a mesma radiação secundária, certo? E essa geralmente ela é atenuada, né? Ela é diminuída bastante quando a gente usa colete de sumo de 0,25 milímetros. Aqui são alguns outros requisitos aí da portaria.
Aqui é o dosímetro, ó, que é o dosímetro que nós profissionais temos que utilizar, tá certo? Então esse dosímetro, na verdade, aqui eu tenho um marcador de radiação, certo? Então eu realizo a radiografia quando essa minha carga de trabalho, certo? Ela é alta, ok? Quando ela é baixa, quando ela é menor do que 4 mA por minuto, não preciso utilizar. Mas quando ela é alta, a autoridade sanitária ela pode pedir para mim isso. Né? A obrigatoriedade do uso do dosímetro individual pode ser dispensada a critério da autoridade sanitária local e mediante ato normativo para serviço odontológico com equipamento periapical e carga de trabalho inferior a 4 mA/min semana. Isso quer dizer o seguinte, se a gente traduzir isso aqui para miúdos, certo? Miúdos quer dizer o seguinte, 4 mA. O aparelho da gente, ele geralmente emite 7 mA por segundo, certo? 7 mA por segundo. Então, ele está dizendo que 4 mA/min, minuto são 60 segundos. Se eu fizer uma conta aqui rápida, certo? Eu vou ter que multiplicar 7 por 60, eu vou ter 420, não é isso? 420 mA/minuto. Uma radiografia, geralmente, a gente demora 0,5 segundos. Se vocês fizeram uma continha rápida aí, olha o tanto de radiografia que eu posso fazer na semana para atingir uma dose menor de 420 mA/minuto, certo? Então aqui, se eu colocar aqui por 2, isso aqui já vai para 14, não é isso? Então já posso realizar aqui em 1 segundo 2 radiografias, eu vou ter 14, e aí vai, faço uma regrinha de 3, então você pode utilizar muitas radiografias na semana periapicais, sem precisar usar o dosímetro. Por isso que eu falo que o dosímetro é utilizado para quem usa muito raio-x, certo? Muito raio-x mesmo, diário. Então, existem alguns procedimentos operacionais que a gente pode seguir para realizar os exames radiográficos. Lá na clínica de radiologia da gente, nós temos esses padrões, né? Esses protocolos de atendimento, são os POPs. Vocês devem seguir o POP de cada clínica, aqui é só um exemplo, né, de atendimento, mas existem lá no procedimento de trabalho, lá na própria clínica de radiologia. E há algumas coisas, né, que a gente deve seguir, como por exemplo, o tempo de exposição, que tem que ser o menor possível, como eu já falei, evitar repetir radiografias, certo? Não se recomenda ficar realizando radiografia só para demonstrar, tipo, eu levo vocês, eu vou só demonstrar aqui, né? Às vezes eu faço a demonstração com um paciente, com um aluno, né, com vocês que realmente precisam realizar uma radiografia de algum dente, certo? Mas não desnecessariamente. A técnica preferencial que a gente tende a utilizar, a técnica do paralelismo, vocês vão aprender isso ao longo da radiologia. Existem alguns dispositivos para alinhamento radiográfico, que é justamente para evitar o erro das tomadas radiográficas. Então são posicionadores que alinham e o R-, tá certo? A utilização de alguns prendedores de filmes, né, que são filmes, aqui cortou, mas são filmes para radiografias interproximais, ok? E é claro que exame radiográfico só após exame clínico, né, pessoal? Não tem porquê eu pegar e vai ali fazer uma radiografia sem nem ter olhado a boca do paciente. O ideal é ter olhado a boca do cristão, né, visto a necessidade de uma radiografia e aí sim solicitar o exame radiográfico. Não é só porque eu acho bonitinho ali, vai ali fazer uma radiografia. Não, porque não, para ver aí como é que está o dente. Sem nem ter olhado clinicamente o paciente, né? Isso aí não se concebe. Filme deve ser colocado o mais próximo possível do dente, né, radiografado, e o localizador também bem próximo da pele. Eu não posso deixar o localizador muito distante, porque eu vou formar mais radiação secundária, certo? O operador deve observar e ouvir o paciente durante a exposição, isso aqui é importante, né? O paciente, pessoal, ele precisa entender o que é que ele está fazendo. Você precisa explicar para o paciente, você vai sentar aqui, eu vou pegar isso aqui que é um filme, vou colocar na sua boca, vou pegar esse equipamento aqui, vou colocar bem aqui próximo, senão vai doer,
Você não vai sentir nada, não vai levar choque, não vai nada, você só vai escutar só um sinal sonoro para realizar o exame radiográfico, certo? Porque o paciente ele não entende, pessoal, ele é leigo, né? A gente está vivendo aquilo ali todo dia, mas o paciente não entende. Então, muitas vezes ele está assustado ali dentro, né? Vem um bocado de gente, um bocado de aluno ali olhando a boca dele, posicionando um filme dentro da boca dele, e chega o professor chega e diz, e manda reposicionar, né? Então gera tensão no paciente, certo? Tem que explicar. Antigamente os equipamentos tinham um acionamento de disparo com retardo. Eram dispositivos que a gente apertava um botãozinho e passava 5 segundos e depois disparava, né? E não tinha mais controle. Depois que a gente apertava o botão, não tinha mais controle para cessar a exposição do raio-x. Isso acarretava que muitas vezes a gente via o paciente se mexendo, mas já tinha apertado o botão, não tinha como voltar atrás, né? E radiografava desnecessariamente, tendo que repetir o procedimento, certo? E as vestimentas de proteção individual, né? Os coletes de proteção. Aqui é a Convenção Internacional de Proteção Radiológica. Existem várias recomendações quanto à dose de radiação diária, semanal, ocupacional, ou então até mesmo de pessoas que não trabalham na área, quanto a gente deve receber de radiação. Isso tudo a gente só consegue avaliar com aquele dosímetro, tá certo? Então são algumas projeções, né, algumas normas que deve seguir da Comissão de Radiologia e Proteção Odontológica. Lembrando que quando a gente realiza uma radiografia periapical de todos os dentes da boca, que geralmente são 14 radiografias, nós temos várias áreas que são irradiadas várias vezes, né? Apesar de, eu vou realizar só a radiografia do... professor, eu fiz só para o canino, mas eu passei a radiografia do premolar, e essa radiografia do campo premolar também pegou de novo o tecido da área do canino. Então, na verdade, essas áreas se somam. Então, se eu realizei 14 radiografias periapicais no paciente, eu tive exposições duplas, triplas, quadrúplas, né, quintuplas, várias inúmeras vezes em uma mesma área, certo? Causando um dano ainda maior. Porque lembra que o dano aí é dose e frequência, certo? Essa cidadãzinha aí era uma cidadã que estava rolando aí na internet. Eu não sei nem se o vídeo dela está funcionando aqui. Onde ela falava que ela fala um bocado de besteira na internet. Uma das besteiras que ela falou aí foi que os radiologistas, né, a máfia da indústria da radiologia médica, não estava usando o protetor de tireoide nos pacientes e estava aumentando a taxa de câncer de tireoide nas mulheres, né? E isso é uma mentira deslavada, certo? Então, de vez em quando ela circula na internet falando essas coisas. E, na verdade, a dose de expressão é muito baixa na região de tireoide. E a gente utiliza sempre que possível os protetores de tireoide. É claro que existem procedimentos, né, como principalmente a área de mento, onde eu não tenho que usar o protetor de tireoide, porque vai interferir na minha tomada radiográfica, certo? Mas as tomadas intraorais, todas realmente devemos utilizar o protetor de tireoide, mas a dose é muito baixa, pessoal. Essa dose é tão baixa que ela é incapaz de causar um câncer de tireoide no paciente, numa pessoa, né? Ainda mais protegida, tá certo? Então, quem quiser depois, coloque um vídeo aí da loura do protetor de tireoide que vai aparecer no YouTube. É porque aqui para mim eu não consigo ativar. Aí depois o Drauzio Varela, né? É porque ele fala do Drauzio Varela, né? Diz que o Drauzio Varela falou disso, que causava câncer, e depois ele desmente ela, tá certo? Ele desmente ela, diz que ele não falou nada disso. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês é o seguinte, que essas radiações a gente não precisa temer, e sim a gente precisa controlar a utilização delas, certo? E isso eu levo para a nossa vida de hoje, o que nós estamos passando hoje, né? A grande pergunta que nós nos fazemos hoje, né, com relação a essa pandemia do Covid-19 é o seguinte, né, até que ponto a gente deve temer, né, a infecção ou Covid-19? Será que não seria mais fácil, né, a gente parar de ficar pensando e ficar temendo isso e, na verdade, passar a controlar, a tomar medidas, né, de segurança e de biossegurança no nosso dia a dia, né, para controlar o possível risco de infecção, né, uma maneira de nos proteger, porque se nós começarmos a nos proteger de uma maneira correta, o risco de contaminação ou risco de dano da radiação vai ser reduzido,
tá certo? Então a gente precisa pensar nisso, né? É um momento bem de reflexão mesmo hoje, para a gente poder entender, né? Hoje a gente vê a corrida aí da gente atrás de EPIs, de protetores faciais, de utilização de bomba a vácuo no consultório para diminuir aerosol. Todos são maneiras de proteger e de controlar uma possível infecção. Então são medidas que são tomadas para a gente poder controlar. E isso aconteceu com o raio-x também, né? O descobridor do raio-x, o Röntgen, em 1895, quando ele descobriu o raio-x, ele não sabia que causava dano, não. Né? E a partir dos danos que foram acontecendo, foram tomando medidas para se proteger, para se controlar, certo? E aí é o recado que eu deixo realmente para vocês, ok? E lembrem-se, pessoal, sempre desse conceito, que é o conceito ALARA. Né? Esse conceito ALARA, ele diz justamente o seguinte, que as doses devem ser tão baixas quanto racionalmente execuíveis. Isso quer dizer o seguinte, eu sempre tenho que dar a menor dose para o paciente de radiação, desde que eu consiga ter uma imagem de qualidade, desde que eu consiga ter uma imagem onde eu consiga dar um diagnóstico de qualidade, tá certo? Eu vou finalizando a aula por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu vou estar acompanhando vocês no chat, tá certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo, entre em contato com a professora Patrícia, a professora Adriana, né? Gostaria de agradecer as professoras da saúde coletiva. Tem um grande tempo já que a gente trabalha já junto, né? Ministrando essa aula, e agora uma aula de maneira diferente, né? Uma videoaula aí para vocês e eu acompanhando aí no chat, tá bom? Até mais, fiquem bem.